Você já acordou no meio da madrugada com o peito apertado, a mente girando em círculos, revisitando uma conversa que aconteceu há semanas, ou imaginando catástrofes que ainda nem existem? Você já sentiu que existe uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça? Uma guerra que ninguém vê, mas que te deixa exausto antes mesmo do dia começar. Hoje eu quero te contar a história de um homem que chegou tão longe nessa guerra interior que acabou batendo na porta mais perigosa que alguém pode bater. A porta do desespero absoluto. Esse homem se chamava Saul. Ele foi o primeiro rei de Israel, ungido por Deus, escolhido. Mas na noite mais sombria da sua vida, ele não procurou a Deus. Ele procurou uma médium. E antes que você pense, isso não tem nada a ver comigo, eu preciso te dizer, a história de Saul é um espelho. É um espelho da mente humana quando ela perde o eixo, quando ela se desconecta da fonte verdadeira de sabedoria e paz e começa a buscar respostas nos lugares errados. Porque Saul não caiu de uma hora para outra. Ele caiu aos poucos, pensamento por pensamento, decisão por decisão, até que no final ele estava tão longe de Deus que nem conseguia mais ouvir a voz dele. Fica comigo até o final desse vídeo. Se algo aqui tocar no teu coração, se inscreve no canal. Não é só para ajudar o canal a crescer, é porque você pode precisar dessas palavras de novo amanhã ou daqui uma semana, e talvez você conheça alguém que também precisa ouvir isso. Deixa eu te contar como tudo começou. Saul era um homem impressionante, alto, bonito, de uma família respeitada. Quando Samuel, o profeta, o ungiu como rei, o povo ficou empolgado. Deus escolheu Saul, e no começo, Saul era humilde. Ele até se escondeu entre as bagagens quando foi apresentado como rei, com vergonha, com medo de não ser suficiente. Mas Deus estava com ele, o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele liderou vitórias. Israel estava crescendo, mas aí começou a aparecer algo perigoso dentro do coração de Saul. O medo de perder, o medo de ser substituído, o medo de não estar no controle. Tem uma passagem em 1 Samuel 13, onde Saul está prestes a entrar numa guerra contra os filisteus. O povo está nervoso, começando a desertar. Samuel tinha marcado de chegar em 7 dias para oferecer o sacrifício a Deus antes da batalha. Mas Samuel se atrasa. E Saul, tomado pela ansiedade, pela pressão, pelo medo de perder o controle da situação, decide fazer o sacrifício ele mesmo, algo que só um sacerdote poderia fazer. Samuel chega logo depois e confronta Saul. E aí vem a frase que mudou tudo. Você agiu como insensato, não obedeceu ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, o seu reino não permanecerá. Pensa nisso. O reino de Saul não ia continuar. Não por causa de um erro técnico, mas por causa de um coração que começou a confiar mais no que ele via do que no que Deus tinha prometido. E aqui está o princípio invisível que Jesus mais tarde vai ensinar de forma cristalina. O que acontece dentro de você é mais poderoso do que o que acontece ao redor de você. Em Marcos 7:21, Jesus diz: Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios. Não é o ambiente que te define, é o que você permite que cresça dentro da tua mente. Saul começou a permitir que o medo, a insegurança e o orgulho criassem raízes, e raízes invisíveis produzem frutos visíveis. Algum tempo depois, Deus dá uma ordem clara a Saul através de Samuel: destruir completamente os amalequitas, um povo inimigo que tinha atacado Israel no passado. Era uma ordem difícil, radical, mas era a ordem de Deus. Saul vai para a guerra, vence, mas não obedece completamente. Ele poupa o rei inimigo, Agag, e guarda o melhor do gado, as ovelhas, os bois, para oferecer como sacrifício a Deus. Quando Samuel chega e pergunta:
Por que ouço balidos de ovelhas? Saul tenta se justificar. O povo poupou as melhores para sacrificar ao Senhor. Samuel responde com uma das frases mais duras e mais verdadeiras da Bíblia. Será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E então vem o diagnóstico espiritual. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Escuta isso de novo. Rebeldia é comparada à feitiçaria. Não porque são a mesma coisa tecnicamente, mas porque ambas têm a mesma raiz, a tentativa de controlar a realidade sem submeter-se a Deus. Saul queria fazer as coisas do jeito dele e ainda assim receber a aprovação de Deus. Mas Deus não funciona assim. E é aqui que a mente de Saul começa a desmoronar de verdade. Porque logo depois, Deus envia Samuel para ungir um novo rei, Davi, um jovem pastor de ovelhas. E o Espírito de Deus, que estava sobre Saul, se retira. E o que entra no lugar? A Bíblia diz que um espírito maligno da parte do Senhor atormentava Saul. Não que Deus enviou um demônio para destruí-lo, mas que Deus permitiu que Saul colhesse o fruto da sua rebeldia. Quando você afasta o Espírito Santo, você cria um vácuo, e esse vácuo é preenchido. Saul começa a ter crises, paranoia, depressão profunda. Ele fica obcecado com Davi. Davi que tocava harpa para acalmar Saul. Davi que foi leal a ele até o fim. Mas Saul via Davi como ameaça. Ele tentou matar Davi várias vezes. Jogou uma lança nele, perseguiu ele pelo deserto. Gastou anos da sua vida tentando destruir o homem que Deus tinha escolhido para substituí-lo. E quanto mais Saul tentava controlar, mais ele perdia. Quanto mais ele confiava nos seus próprios pensamentos, mais ele se afundava. Porque a mente que não está ancorada na verdade de Deus se torna um campo de batalha caótico. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10, 5 que precisamos levar cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Saul fez o oposto. Ele deixou os pensamentos de medo, inveja e controle comandarem tudo. E aí chegamos na noite mais escura da vida de Saul. Os filisteus estão se reunindo para uma guerra gigantesca. Saul olha para o exército inimigo e sente o terror subir pela espinha. Ele tenta buscar a Deus. Ele consulta os sonhos, nada. Ele consulta o Urim, as pedras sagradas que os sacerdotes usavam para buscar a orientação de Deus. Nada. Ele procura profetas, nada. A Bíblia diz em 1 Samuel 28, 6. Mas o Senhor não lhe respondeu. Pensa no desespero disso. O homem que foi ungido por Deus, que uma vez foi cheio do Espírito, agora não consegue ouvir nada. Silêncio total. E o silêncio de Deus não é crueldade, é consequência. Saul tinha passado anos rejeitando a voz de Deus, fazendo do seu jeito, ignorando os profetas. Agora, na hora que ele mais precisa, ele não reconhece mais a voz dele. E o que Saul faz? Ele toma a decisão mais desesperada, mais simbólica da sua queda. Ele procura uma médium, uma necromante, uma mulher que alegava ter contato com os mortos. Ironia. Anos antes, o próprio Saul tinha expulsado todas as médiuns e adivinhos de Israel, obedecendo à lei de Deus. Agora, disfarçado, de noite, ele vai até a cidade de Endor e bate na porta de uma médium. Ele pede para ela invocar o espírito de Samuel, o profeta que já tinha morrido. E acontece algo que nem a médium esperava. Samuel realmente aparece. Não porque ela tinha poder para isso, mas porque Deus permitiu. E Samuel dá a Saul a notícia final. Por que você me incomoda, fazendo-me subir? O Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. Amanhã você e seus filhos estarão comigo. Amanhã
você vai morrer. Saul cai no chão sem forças, aterrorizado. Ele tinha ido buscar uma palavra de esperança e recebeu uma sentença de morte. E no dia seguinte, exatamente como Samuel disse, Saul e seus filhos morrem na batalha. Saul, ferido, se joga sobre a própria espada. Fim da história. Mas não é só a história de Saul. É a história de qualquer pessoa que tenta construir a vida sem Deus, que tenta controlar tudo com a própria força, que deixa o medo, a inveja e o orgulho comandarem a mente, e que no desespero procura respostas nos lugares errados. Porque escuta, hoje em dia, a médium de Endor tem muitos nomes. Ela não aparece com uma bola de cristal. Ela aparece no Instagram, no YouTube, nos aplicativos de astrologia, nos coaches espirituais que prometem te dar poder sem precisar de Deus, nas terapias que te ensinam a manifestar coisas pela força do pensamento positivo, nas religiões que vendem a ideia de que você é seu próprio Deus. Eu não estou dizendo que terapia é ruim, que cuidar da mente é errado, que buscar ajuda profissional é pecado. Longe disso. Mas eu estou dizendo que existe uma diferença enorme entre buscar ajuda legítima e buscar substitutos de Deus. Existe uma diferença entre renovar a mente com a verdade de Cristo e tentar manipular a realidade com técnicas vazias. Jesus deixou isso bem claro em João 8:32. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E poucos versículos depois, no versículo 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. A liberdade verdadeira não vem de você se convencer de que está no controle. Vem de você se render àquele que realmente está. Então, o que a gente aprende com a queda de Saul? Primeiro, a mente desconectada de Deus se torna um território ocupado. Quando você para de renovar a mente com a palavra, com a oração, com a presença de Deus, outros pensamentos vão ocupar esse espaço. Medo, ansiedade, comparação, ressentimento, luxúria, inveja. E esses pensamentos não são neutros. Eles constroem fortalezas. Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas são padrões de pensamento entrincheirados, mentiras que você acreditou por tanto tempo que viraram sua verdade. Saul acreditou na mentira de que ele precisava estar no controle para ser seguro. Então ele tentou controlar tudo e perdeu tudo. Segundo, desobediência gradual leva ao desespero total. Saul não acordou um dia e decidiu procurar uma médium. Ele tomou pequenas decisões de desobediência, ofereceu o sacrifício sozinho, poupou o rei inimigo, perseguiu Davi, ignorou os profetas. Cada não a Deus o afastava mais um passo, até que ele estava tão longe que não conseguia mais ouvir a voz dele. É assim que funciona. Ninguém cai de uma vez. A gente cai aos poucos. Um pensamento que você deixa passar. Uma mentira que você aceita como verdade. Um hábito que você justifica. Um relacionamento que você mantém mesmo sabendo que te afasta de Deus. E de repente você percebe que está muito longe. Terceiro, você não pode servir a Deus e buscar atalhos espirituais. Saul queria a bênção de Deus, mas não queria obedecer. Ele queria vitória, mas do jeito dele. E quando Deus parou de responder, ele foi buscar respostas em outro lugar. Mas Deus não divide trono. Ele não é uma opção no cardápio espiritual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você confia em Deus, ou você confia em você mesmo e nas suas próprias estratégias. Não dá para fazer os dois. E agora a pergunta que eu quero fazer para você, de coração. Onde você está buscando respostas? Quando a ansiedade bate no meio da noite, quando a solidão aperta, quando a conta não fecha, quando o relacionamento não vai bem,
Quando você olha para o futuro e sente medo, para onde você corre? Você corre para Deus ou você corre para o teu celular? Você abre a Bíblia ou você abre o Instagram? Você ora ou você se afoga em distrações? Porque a verdade é essa. Nós vivemos numa época onde é mais fácil do que nunca evitar o silêncio, evitar a presença de Deus, evitar as perguntas difíceis. A gente tem 1000 formas de se anestesiar. Redes sociais, séries, pornografia, comida, trabalho, qualquer coisa para não ter que sentar na presença de Deus e ouvir o que ele tem a dizer. Mas escuta isso. O silêncio de Deus que Saul experimentou não foi castigo. Foi o resultado de anos de ruído, anos de ele falar mais alto que Deus, anos de ele escolher a própria voz acima da voz do Espírito. E o oposto também é verdade. Quando você cria espaço para Deus, quando você silencia o ruído, quando você para de tentar controlar tudo e se rende, Deus fala. Ele pode não falar do jeito que você espera, ele pode não dar a resposta que você quer, mas ele fala, e a voz dele traz paz, mesmo no meio da tempestade. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente não acontece de uma vez. É um processo, é uma escolha diária. É você acordar de manhã e decidir: hoje eu vou encher minha mente com verdade, não com medo. Hoje eu vou fixar meus pensamentos no que é certo, puro, amável, de boa fama, como diz Filipenses 4:8, e não no caos das notícias, das redes sociais, das comparações. Deixa eu te dar algo prático. Não é uma fórmula mágica, mas é um caminho. Toda vez que um pensamento destrutivo vier, e ele vai vir, você faz 3 coisas. 1. Reconhece. Esse pensamento não é meu, não vem de Deus, é uma mentira. Não fica ruminando, não fica discutindo com ele na tua cabeça. Reconhece que é uma mentira. 2. Substitui. Pega um versículo, uma verdade de Deus e fala em voz alta. Por exemplo, se o pensamento é você não tem futuro, você fala. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos de me dar esperança e um futuro. Se o pensamento é você é um fracasso, você fala. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou boa obra em mim vai completá-la. 3. Agradece. Agradece a Deus por te libertar daquela mentira. Agradece pela verdade. A gratidão quebra o ciclo da ansiedade. E olha, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que tem dia que parece que a mente está pegando fogo. Eu sei que tem noite que você deita e parece que os pensamentos vão te engolir. Mas não desiste. Não é de um dia para o outro. É uma batalha. Mas é uma batalha que você não luta sozinho. Porque aqui está a diferença entre você e Saul. Saul estava debaixo da antiga aliança. Você está debaixo da nova. Saul tinha o Espírito sobre ele, mas o Espírito poderia se retirar. Você, se você está em Cristo, tem o Espírito dentro de você. E Jesus prometeu: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Mesmo quando você não sente a presença dele, ele está lá. Mesmo quando você cai, ele te levanta. Mesmo quando você falha, ele não desiste de você. Saul rejeitou a graça. Você tem a chance de agarrá-la. E eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir hoje. Deus não está em silêncio porque ele te abandonou. Às vezes, ele está em silêncio porque ele está esperando que você pare de falar, pare de correr, pare de buscar respostas em 1000 lugares diferentes e simplesmente se sente aos pés dele. Porque é ali, naquele lugar de rendição, que a voz dele fica mais clara. Jesus contou uma parábola sobre 2 casas, uma construída na rocha, outra na areia. Quando a tempestade veio, a casa na areia desmoronou. A casa na rocha ficou firme. E ele disse: a casa na rocha é a casa de quem ouve as minhas palavras e as pratica.
A tua mente é a fundação da tua vida. Se ela está construída em promessas vazias, em autoajuda rasa, em comparações, em medo, em controle, ela vai desmoronar. Mas se ela está construída na palavra de Deus, em verdade, em fé, em rendição, ela aguenta qualquer tempestade. Então eu te pergunto de novo, o que você está construindo? Porque Saul tentou construir um reino com as próprias mãos e perdeu tudo, mas você tem a chance de deixar Deus construir algo em você que ninguém pode destruir. Uma mente renovada, um coração em paz, uma vida ancorada em algo maior do que suas circunstâncias. E olha, eu não vou te mentir e dizer que se você fizer tudo certinho, sua vida vai ser perfeita. Não vai. Você ainda vai enfrentar batalhas. Você ainda vai ter dias difíceis. Mas a diferença é essa. Você não vai estar sozinho. Você não vai estar desesperado. Você não vai estar correndo atrás de médiums, de soluções mágicas, de promessas vazias. Porque você vai ter a presença de Deus, e isso muda tudo. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda tua mente, guarda o que você permite entrar, guarda o que você permite crescer, porque o que você planta na tua mente hoje, você vai colher na tua vida amanhã. E se você está assistindo isso agora e sentindo que você já foi longe demais, que você já fez escolhas demais que te afastaram de Deus, que você já está no fundo do poço como Saul estava, eu quero te lembrar de uma coisa. Saul morreu na rebeldia. Mas Davi, o homem que Deus escolheu para substituir Saul, também pecou. Davi adulterou. Davi matou. Davi falhou de formas terríveis, mas Davi sempre voltou. Davi sempre se arrependeu. Davi sempre correu de volta para Deus. E sabe o que Deus disse sobre Davi? Achei em Davi um homem segundo o meu coração. Não é sobre ser perfeito. É sobre para onde você corre quando você cai. Saul correu para uma médium. Davi correu de volta para Deus. Então hoje, agora, não importa onde você está, você pode fazer essa escolha. Você pode decidir. Eu não vou mais buscar respostas nos lugares errados. Eu não vou mais deixar minha mente ser comandada pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero. Eu escolho renovar minha mente. Eu escolho confiar em Deus. Eu escolho a verdade. Se isso tocou no teu coração, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixe um comentário simples, só para declarar: eu escolho renovar minha mente. Não precisa ser longo, é só uma declaração, um marco. Segundo, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está lutando sozinho. Porque palavras têm poder. E talvez esse vídeo seja exatamente o que essa pessoa precisa hoje. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Deixa o sininho ativado. Porque a gente vai continuar trazendo conteúdos assim, enraizados na verdade, feitos para transformar vidas. Eu vou encerrar com isso. Saul morreu na escuridão, procurando respostas onde não existiam. Mas você não precisa terminar assim. Você pode escolher a luz, você pode escolher a verdade, você pode escolher Jesus. E quando você escolhe Ele, você não precisa mais ter medo do silêncio. Porque no silêncio Ele fala, no deserto Ele te sustenta, na tempestade Ele é tua âncora. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. E que você nunca esqueça, você não está sozinho. Deus está contigo, sempre esteve, sempre estará. Vai em paz e vai renovado.